alguma coisa? Que eu não vejo nada. Você precisa se esforçar para... Eu sei que você está se esforçando, não quero dizer que você não está. Mas você precisa, assim... Não tenta imaginar o órgão exatamente como ele é. Exatamente como a gente aprendeu. Porque não vai ser. E não tenta imaginar parecido com a radiografia ou parecido com o ataque. Porque não vai ser. Vai ser um padrão totalmente diferente. A ecografia é super diferente de tudo e qualquer coisa. Então, assim, eu vou explicar de novo, porque o Gabriel teve que sair antes da gente terminar, então eu vou explicar a ecografia outra vez. E aí, se ficar ainda alguma dúvida, você me fala. Tá bom. Mas outra coisa que eu queria falar. A gente precisa aprender os conceitos que são relativamente básicos, né? Ninguém vai sair dessa disciplina radiologista. Você não precisa saber laudar, enfim. Nossa, mas e se não tiver assim como ele está mostrando, como é que eu vou saber? Ele não vai pôr de outro jeito que não foi o que ele mostrou. Por quê? Porque a gente não tem experiência para saber isso daí. Então, ele mostrou uma coisa tal, ele vai cobrar essa coisa tal, tá? O Gabriel já está aqui, então eu já vou começar para a gente não perder tempo. Opa. Ai, que merda esse negócio. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Vamos lá, então. Então, vamos dizer que você, assim como a Gabi, não conseguiu entender mesmo comigo falando daquele outro jeito. Vamos aproveitar que a aula está começando agora, no quesito ecografia. E vamos abrir bem os olhos. Chega bem pertinho do seu computador e vamos ver juntos isso daqui. Lembra, você não vai precisar entender outro padrão que não seja esses aqui que estão aqui. Você precisa entender esses aqui que estão aqui. Vamos lá. Se ele está te dizendo, que essas duas ecografias são ecografias de quê? De apêndice. Ele está te dizendo isso. Ah, mas e aí? Ele na prova não vai pôr, eu vou ter que saber. Sim, mas é por isso que você está estudando agora. Então, ele está te dizendo que isso aqui é apêndice. Se isso é apêndice, isso aqui vai ser a ligação dele com o cérebro, tá? Isso aqui é o cérebro. Vocês concordam comigo que lá na anatomia, quando a gente aprendeu que esse apêndice, ele não armazenava nada, né? Ele estava ali, ele era igual aquelas bexiguinhas fininhas, bem pequenininha. Ou seja, aqui, vocês concordam comigo que ele não está uma bexiguinha fininha, né? Todo mundo consegue ver que ele está cheinho de alguma coisa, tá? Que é conteúdo inflamatório. Alguma coisa que entrou aí inflamou ele. Aí o que acontece? Quando um órgão, por exemplo, o apêndice, está normal, gente, tem alguém com o microfone ligado. Está normal, a parede não vê assim. Pensa só, a parede de um órgão pequenininho como é o apêndice, dá para ver assim numa ecografia. Normalmente não se vê assim. Essa parede. Ai, mas para mim isso é fino. Então aprende agora que isso não é fino, isso é grosso, tá? Grosso. E aí o que acontece? Essa parede está espessada. Está espessada. O que isso tem a ver com apendicite? Tem a ver que parede espessada é signo de inflamação, tá? Outra coisa, o volume aumentado também é signo de inflamação. E como é que é volume? Volume, você vai pegar o raio, que vai ser de uma parede até a outra. Isso vai ser o raio, quando você olhar de frente, que é no caso dessa figura B. Beleza, o raio aumentado também é signo de inflamação.
Outra coisa, o fluxo sanguíneo aumentado aqui, tá? Isso aqui é fluxo sanguíneo aumentado. Esse exame aqui é uma ecografia, com esse Doppler colorido. Por quê? O que é o Doppler? O Doppler ele serve para te mostrar a circulação sanguínea naquele local. Então, a gente já viu os sinais. A gente viu que eu tenho um apêndice um pouco maior ou bem maior do que é o normal, que é o que eu circulei aqui nesse negócio grande. Aí, o que mais? A circulação aumentada. O que mais? A distância entre uma parede e a outra está maior. O que mais? A parede está espessa, que é signo de inflamação. E outra coisa, a longitude também aumenta, tá? Ou seja, o órgão aumenta como um todo, em todos os lados. Ele diz também canho de escopeta. Escopeta, aquela arminha, né? O cano da escopeta, ele é longo, né? E o diâmetro, em comparação, fica equivalente, porque aumenta o diâmetro, fica mais longo. Essa imagem aqui. Essa outra imagem, a imagem B, ele diz para vocês que se evidencia um incremento do fluxo na parede anterior do apêndice. Ele está te falando que essa aqui é a parede anterior. Se ele não te falasse, como que você ia deduzir? Era muito difícil você conseguir deduzir, porque você não está sabendo aqui de onde é que está vindo a imagem, tá? Então, ele te disse que essa é a parede anterior. Vocês estão vendo o vermelhinho aqui, é o aumento do fluxo sanguíneo. Aqui também, aumento do fluxo sanguíneo, tá? E aí, o que que acontece? Você tem o aumento da espessura da parede desse apêndice. Ai, mas por que que tá assim agora e não estava assim agora, na outra? São ângulos diferentes de você ver a mesma coisa. Como é que eu posso explicar isso? Uma coisa é você estar vendo esse controle assim, que é a imagem A, aqui, desse jeito. Outra coisa é você estar vendo ele assim, que é a imagem B, tá? Então, a imagem B vai estar te mostrando o raio de frente, o raio, a espessura da parede, tá? Então, como você está vendo aqui, a espessura da parede está um pouco maior. Isso aqui provavelmente é conteúdo inflamatório, tá? E por isso que eles falam que é diana, porque diana é aquele joguinho que você acerta o alvo. Por isso, porque parece. Na imaginação que a gente tem que ter, parece. Tá? Ficou alguma dúvida, gente, na ecografia? É para falar se ficou alguma dúvida, tá? Não, Gi, tranquilo. Entendi Gabi? bem agora. Entendi super bem agora. Obrigada. Maravilha. Aleluia. Gi, Ah, aquela parte vermelha que apareceu na imagem B, ela ah, alguém ou aparece normalmente na ecografia? essa aqui que eu tô circulando? Não, Qual? essa. Volta. Essa? Aham. Então, essa daqui também é o fluxo sanguíneo. Em toda essa região aqui que fica o apêndice, que o fluxo sanguíneo fica aumentado, tá? Para poder levar mais células inflamatórias e aumentar o fluxo para retirar toxinas também. Por isso que aumenta o fluxo sanguíneo aí na área, total ali, tudo. Tá, então nesse Doppler color, ele aparece essa coloração do aumento do fluxo. Isso. Lembrando sempre, né? No Doppler vai aparecer a coloração vermelha para o sangue arterial e a coloração azul aqui para o sangue venoso, tá? Ele faz essa diferenciação. Tá bom, obrigada, Gi. Nada. Beleza? Vamos agora para apendicite ainda, mas em outro exame. Apendicite agora na tomografia. Então, a gente já falou de todas essas coisas que acontecem de estrutura ali na ecografia. A gente falou que aumenta o diâmetro, a gente falou que engrossa a parede, tá? Então, o que que vai acontecer? O que complica um pouco? Ele não falou, ele não mostrou pra gente como é que era o normal, pra gente poder entender como é que é o patológico. Então, assim, a gente está tendo que imaginar como que é o normal para poder entender esse patológico. Então, se aumenta o diâmetro, engrossa a parede, tá?
realce heterogêneo quando há contraste. Por exemplo, nessa toma aqui, muito provavelmente é com contraste. Você está vendo que aqui tem uma estrutura bem hiperdensa, tá? Provavelmente isso daqui vai ser a parte do sebo. Por que que eu sei que essa parte é a parte do sebo? Porque o meu apêndice está aqui. E o meu apêndice tem relação anatômica direta com o sebo, tá? Então, essa estrutura, ele está te dizendo que é uma estrutura patológica. Então, assim, mas eu não sei ver. Coloca, grava aqui, como diz a doutora Romina, né? Você tem que carregar aqui para poder mirar, né? Então, você está carregando no seu HD aí que o apêndice, para ele aparecer assim numa tomografia, principalmente com contraste, ele precisa estar realçado pela inflamação. Então, como é que eu deduzo que é com contraste? Pelas estruturas hiperdensas que estão aqui em volta. E também por quê? Porque ele está realçado, esse apêndice, está realçado, está mais gris do que o que deveria ser. Por quê? Porque aumentou o fluxo sanguíneo lá. E como você tem um contraste, que muito provavelmente foi um contraste endovenoso, esse contraste chegou lá para poder realçar essa estrutura desse apêndice. Aí, ele fala sobre ressonância magnética, e essa ressonância magnética, ele fala lá na aula dele bem direitinho isso, tá? Depois vocês precisam dar uma olhadinha. O que que acontece? A ressonância magnética, ela vai ser um exame que não usa raio-x. Ontem, sei lá que dia que a gente fez a aula, acho que foi ontem, a gente falou sobre o raio-x ser um raio emitido pela radiografia e um raio emitido pela tomografia. Então, são raios que determinadas populações ou determinados grupos não se aconselha que se submetam a esses raios. Que grupos são esses? As crianças e as grávidas. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar, bom, eu preciso fazer esse exame? Ele não pode esperar? Esse paciente não pode esperar? A clínica não me dá dados suficientes para eu poder fazer o diagnóstico? Bom, então aí eu vou fazer uma ressonância magnética, tá? Por isso que você tem os critérios para fazer uma ressonância magnética. Hoje, quando caiu a questão lá falando de um ninho e não sei o quê, com características de doença torácica, não era ressonância porque o que você faz é raio-x. Agora, se fosse perguntando sobre abdômen, tá? Então, primeiro que você escolhe ninhos, a depender da patologia, mas na aula dele ele diz que antes do raio-x em ninhos, quando é em abdômen, você escolhe a ressonância magnética, por causa da radiação. Mesma coisa para grávidas, tá? Aí ele vai falar corte axial de uma tomografia que mostra o apêndice secal engrossado, com diâmetro... Oi. No meu caso, teve ingestão de corpo estranho em uma criança. Então foi isso mesmo, ingestão de corpo estranho, que provavelmente foi para via aérea, ao invés de ir para o digestivo. Por isso que pede a radiografia, primeiro, para saber em que altura que está esse corpo estranho. Aí, então, sem câmbios inflamatórios significativos e a graxa mesentérica peripendicular. Esse negócio da graxa peripendicular, não sei o quê, ele não fala muito na aula dele também. O que ele quer dizer? Vamos lá. Eu não sei se vocês já viram nesses canais aí de médicos que postam cirurgia, ou na própria anatomia a gente viu isso também. Quando tem um órgão inflamado, o seu organismo ele reveste esse órgão inflamado de gordura e de estruturas que fazem aderência. Então, quando você vai retirar, remover uma estrutura inflamada, por exemplo, vesícula ou apêndice, você tem que retirar todas essas aderências. Quanto mais inflamado, mais aderências. Por quê? Porque o seu peritoneu, principalmente para órgãos intraperitoneais, claro, ele vai fazer com que mais graxa chegue ali para proteger aquela estrutura inflamada de que ela se rompa ou aquele conteúdo inflamatório vá para o seu corpo inteiro. Por isso que ele fala que não tem câmbios inflamatórios nesse sentido, ou seja, o apêndice ainda não está tão inflamado a ponto de mudar a estrutura
de gordura em volta dele. Aí, gente, o que eu tenho para falar para vocês disso daqui? Isso daqui eu também não consegui visualizar direito, tá? Mas o que acontece? Esse padrão apendicular já não tem a ver com a apendicite que a gente estava falando, tá? Esse padrão apendicular de apelotonamento não é que não tem a ver, é que assim, você não vai olhar para o apêndice em si, você tem que olhar para o que está um pouco antes dele, tá? Que no caso vai ser o intestino delgado. Apelotonamento vai ser um aglomerado, tá? Então, assim, nesse caso, realmente não tem como a gente ter o domínio dessas imagens. É difícil mesmo, é difícil. Não tem como, eu pelo menos não vi claramente esse apelotonamento. Então, como é que eu vou fazer para tentar fazer alguma associação? No corte coronal, eu vou pela anatomia, tá? Então, se ele falar de padrão ou plastron, é a mesma coisa, apendicular, e me mostrar uma imagem dessa, na altura ou na região onde você tem que ter o seu intestino delgado, isso aqui é cólon, tá? Esse apelotonamento eu entendo como que? Como sendo um aglomerado, forma uma pelota. Ele vai formando pelotas juntinhas assim. Não é o padrão dele ficar tão aglomerado assim. Então, o que acontece? Eu digo para vocês o seguinte: nesse caso dessa radiografia, tomo coronal, vocês tentem imaginar assim como eu estou falando para vocês. Ele não vai colocar outro corte coronal. Se ele colocar, vai ser esse aqui, para falar de padrão apendicular. Mas esse é o slide mais difícil de ver. Eu achei o mais difícil. Então, tentem memorizar na cabeça de vocês que quando ele falar de padrão apendicular, você vai procurar alguma estrutura aglomerada, porque vai formar uma pelota, tá? Como é que eu fiz essa dedução? Eu vi uma estrutura mais aglomerada aqui e também tem uma estrutura um pouco mais aglomerada aqui. Aqui, o que acontece? Tá hipodenso. Lembra da nomenclatura que muda. Esse aglomerado, hipodenso. Eu sei que é difícil, tá? Não se desespera. Não é só você que tá achando isso daqui difícil. Esse aqui realmente é muito difícil. Mas faz desse jeito que eu tô falando para você, que não tem erro. Faz a divisão anatômica, aqui cólon descendente, aqui cólon ascendente. Você sabe, porque você estudou, que o padrão apendicular vai ser um apelotonamento do intestino delgado, tá? Então, você vai ter aqui, assim, esses aglomerados. Na ecografia, gente, sinceramente, é muito difícil de você ver isso daqui. Então, assim, eu falar bem a verdade para vocês, eu estou tentando fazer relações com o que eu vejo num campo. Então, eu separo na minha cabeça um campo. Esse é o meu campo de visão. Esse aqui, eu nem tenho o que falar para vocês, porque isso daqui, para mim, não é padrão de nada. Eu não consigo entender o que é isso aqui. Então, vamos para o outro lado. O que acontece? Eu tenho, dentro desse meu campo de visão, eu tenho uma entrada nesse órgão aqui, né? Uma entrada nesse órgão aqui, e eu tenho uma estrutura que está aglomerada. Lembrando, gente, o que eu estou falando aqui para vocês é o que eu fiz para eu conseguir entender essa ecografia. Eu não estou, assim, não quer dizer que isso é o certo, não quer dizer que isso é o que seria num laudo de um médico, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo que vocês consigam alguma maneira de memorizar, tá? Então, vocês vão ver que eu tenho uma estrutura mais hiperecóica aqui, em toda essa região. Então, essa estrutura hiperecóica aqui, para mim, é o aglomerado. E essa foi a relação que eu fiz, tá?
Giovana, mas então você conseguiu entender essa imagem, que essa imagem é o apelotonamento? Não, eu tô acabando de falar para você que eu fiz a relação com a cor da imagem para eu conseguir entender. Mesma coisa aqui na TAC, tá, gente? Como é que seria o normal? O normal seria você ver aqui no local onde seria seu intestino delgado, você veria um padrão diferente, com ar, com estrutura gris. Você veria diferente. Mas você está vendo tudo de uma mesma cor. Se isso aqui é hiperdenso, isso aqui é hipodenso. Hipodenso. Então, gente, como é que eu fiz aqui nessa TAC? Nesse corte axial? Eu dividi anatomicamente de novo. E eu sei que essa imagem, quando ele me pede essa imagem, ele está querendo se referir a um padrão apendicular. Por quê? Porque na aula dele está assim. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai dividir anatomicamente e vai saber que aqui dentro não deveria estar tão hipodenso. Então, aqui, teoricamente, é esse apelotonamento. Meu Deus, não entendi nada. Não se desespere. Tente fazer essa relação que eu falei para você. E esse apelotonamento vai ser, no máximo, uma questão da prova. Então, faz essa relação. Se chegou lá na hora e você não soube responder a questão, não se desespera. Beleza? Vamos lá. O diagnóstico de litíase vesicular. Esse aqui é muito fácil. Esse é fácil. Não tem o que você errar aqui, pelo amor de Deus. Não tem o que você se complicar aqui. Ah, mas como que eu vou saber que isso é uma vesícula? Como que eu vou saber que isso aqui é um cálculo? A primeira coisa, você sabe que isso é uma vesícula porque ele te disse. Você não tem como adivinhar nada, gente. Ele te disse que isso é uma vesícula. Então, se isso é uma vesícula e a vesícula ela é preenchida por líquido, que é a bile, opa, aqui não é líquido. Alguma coisa que não é líquida, que é sólida dentro da vesícula, só pode ser o quê? Cálculo. Então, esse é o cálculo. E a definição de cálculo é que ele projeta uma imagem, uma sombra, na verdade. O cálculo projeta uma sombra por detrás dele, posterior a ele. Então, vamos lá. Litíase vesicular. Se localiza. A vesícula é onde tem a bilis. Se eu tenho litíase vesicular, esse cálculo vai estar lá na vesícula biliar. E aí ele está te falando que essa imagem hiperecóica projeta uma sombra. Isso é característica de cálculo ou litíase, tá? E aqui, a mesma coisa, só que essa vesícula aqui, ela tá muito mais cheia de cálculos. São vários, ó. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Só que como eles estão muito próximos, eles formam uma sombra só, tá? Eles projetam uma sombra só. Isso tudo aqui é sombra de cálculos que estão dentro dessa vesícula. A parede da vesícula está espessada, porque signo de inflamação, tá? Quando você tem litíase vesicular, você inflama essa vesícula, você inflama essa região, tá? Então, de novo, ninguém é adivinho. Eu não vim aqui sem saber, sem ter estudado antes que essa imagem seria uma vesícula. Por quê? Porque a gente está aprendendo ainda. Então, se ele te der uma imagem assim, você já sabe que é uma vesícula, tá? E o cálculo projeta uma imagem, uma sombra, posteriormente a ele, tá? Alguma dúvida com a vesícula? Não. Beleza. Não, isso Ai, que susto, meu Deus. Aí, a colicistites aguda, pela ecografia também. Então, o que, que a gente tem que ver? A gente tem que ver o engrossamento da parede da vesícula maior a 3 milímetros. Ai, mas eu não tenho como medir, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, ele só está querendo te dizer que engrossa a parede mais do que 3 milímetros, que é o sinal da inflamação, tá? Você vê, quando a parede aparece na ecografia, por exemplo, aqui, ó. Isso é uma parede aparecendo na ecografia, isso não é normal, tá? Parede não aparece assim.
Signo da doble parede, o que isso quer dizer? Você consegue ver como se fosse a linha de dentro e a linha de fora. Então, você consegue ver melhor aqui também, ó, quer ver? É como se você tivesse essa parede aqui de dentro e essa parede aqui de fora. Vocês conseguem perceber que aqui no meio tem como se fosse um espaço? Fazendo como se fosse duas paredes, mas não é. É um sinal de duas paredes. O que isso quer dizer? Que espessou tanto, edemaciou tanto, que está parecendo que são duas paredes. Signo da doble parede. Se ele pergunta lá, o signo da doble parede se caracteriza em que enfermidade? Colicistite, litíase, você tem que saber que é da colicistite, tá? Distensão da vesícula, diâmetro antero-posterior, maior que 5 centímetros. Então, o diâmetro, tá? Diâmetro, maior que 5 centímetros. Lembrar sempre, longitude é isso aqui, diâmetro é isso aqui. Câmbios na morfologia, isso a gente já falou também. A vesícula, ela é uma estrutura pequena também. É uma estrutura que geralmente ela tá igual uma bexiga murchinha. E quando você tem ela inflamada com litíase ou com cálculo, você vai ter ela aumentada, tá? A bilis ecogênica, o que isso quer dizer? Que vocês conseguem ver que em cima desse cálculo aqui tem como se fosse uma estrutura um pouquinho mais hiperecóica. Em cima desse cálculo aqui, ó, vou contornar. Que aparece branquinho, principalmente nessa região aqui. O que isso quer dizer? Isso aí é o líquido que está lá dentro da vesícula. Qual que é o líquido que tem dentro da vesícula? Bilis. E ele está te falando que esse líquido ele fica ecogênico. O que é isso? Ele projeta uma imagem. Por quê? Porque ali tem conteúdo inflamatório já. Por isso que ele consegue emitir essa imagem, esse som, né? Que a ecografia a gente já viu que é por ultrassonidos. Agora, signo de Murphy. Também é característico de colicistite aguda. E o que é esse signo de Murphy? Quando você pega o ecógrafo e vai lá fazer o exame, lá na região da vesícula, e você aperta para fazer o movimento de ver a imagem, quando você aperta para ver a imagem, o paciente grita de dor. Esse é o signo de Murphy. Quando você aperta o ecógrafo para fazer o exame, o paciente sente dor. Líquido pericolicístico. Vai ser um líquido, peri é em volta, tá? Essa região aqui, que está mais hiperecóica, é uma região onde tem esse líquido, tá? Aqui também, ó, é o líquido que está em volta, peri. Determinar massas e aumento de volume dos condutos biliares e do pâncreas. Aqui a gente vai ver pâncreas depois, né? Mas ele está falando determinar as massas e aumento do volume. O que acontece? A vesícula, ela provavelmente... O que acontece? Na ecografia aqui, eu não estou vendo o conduto além de aqui, que provavelmente saiu para cá esse conduto e ele realmente está com um diâmetro maior. E aqui, ó, são os dois lugares onde eu consigo ver a saída dessa vesícula. Lembrando, tá? Aqui também, se você tiver muita imaginação, você consegue ver a saída da vesícula. Lembrando que sempre a imaginação é sua aliada. Você precisa lembrar como é que é o anatômico e projetar aquela imagem que você tem na sua cabeça da anatomia aqui na ecografia, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Não, Gi. Não? Trauma abdominal. Então, lembrar, gente, o trauma abdominal, com que intenção que ele está falando desse trauma abdominal aqui? Ele está falando com a intenção de você saber qual que é o protocolo de um paciente que chega de um acidente, por exemplo, tá? Então, você tem que pedir o raio-x da cervical, lombo sacra, tórax e abdômen. Para quê? Para você ver se tem algum tipo de líquido em algum lugar que não deveria estar, fratura, tá? Para você ter o padrão. E aí você faz essa ecografia FAST ou FAST, tá? Que você vai fazer
em vários pontos, em pontos estratégicos do organismo, do corpo, para poder ver se existe líquido onde não deveria existir. O que isso quer dizer? Se tem líquido onde não deveria? Extravasou de algum outro lugar. Então, a ecografia se impõe no manejo do traumatismo abdominal devido ao seu caráter portátil de grande sensibilidade para detectar líquido livre intraperitoneal. Como marcar a lesão visceral? Ai, nossa senhora, mas como que pode esse exame? É super difícil da gente ver, como é que eu vou saber? Gente, isso, quando a gente se formar, não vai ser tão difícil de ver mais, vai ser mais prático. É uma questão de treinar os olhos. Então, por isso, a ecocardiografia, você vê, você pega o equipamento e leva para onde você estiver. E você consegue fazer o exame no paciente onde você estiver. E é, sim, muito sensível. Você consegue diferenciar o que é líquido e o que é órgão. Aí se define como uma exploração simplificada e rápida, cujo objetivo é identificar líquido livre e a atenção vai estar nos 4 pontos principais: pericárdio, periepático, periesplênico e pelvis, e que pode ampliar-se a pleura e retroperitoneu. Então aqui tem 1, 2, 3, 4. Esse é o de praxe. Mas se o paciente estiver politraumatizado e você achar que pode ter algum dano em pleura, você vai fazer de pleura e retroperitônio para avaliar, por exemplo, o derrame pleural, tá? E o pericárdio para avaliar se existe derrame pericárdico, tá? Então, a tomografia helicoidal como segunda linha, porque a primeira foi o quê? A ecografia, FAST, tá? Se deu FAST positiva, o que isso quer dizer, gente? Algum desses exames que você fez aqui detectou o líquido, ou detectou alguma anormalidade. Se deu positivo, você faz a tomografia helicoidal para identificar o órgão sangrante, especificamente qual que é o órgão. Se deu negativa e você ainda assim fez ataque, é porque você tem alguma suspeita de lesão abdominal. Aí você faz a tomografia helicoidal. Teste positiva ou negativa, mas com outras lesões que implicam traumatismo de alta energia, por exemplo, uma fratura pélvica ou do fêmur, por elevada prevalência de lesões ocultas. Então, se deu positivo ou negativo, mas você está vendo que o paciente tem lesões desse grau, você vai fazer ataque. Suspeita ou evidência de lesão cervical, ou visualização incompleta da coluna cervical, na radiografia lateral, tá? Valoração do ensanteamento mediastínico na radiografia antero-posterior. Por que essa radiografia tem que ser antero-posterior? Alguém? Por que essa radiografia tem que ser antero-posterior? O paciente está Pra ver. fraturado, né? Lesionado, ele não pode ficar em pé. Exatamente, exatamente. Ele pode perguntar isso, tá, gente? Ou ela. Então, assim, o paciente está lá mais morto do que vivo. Você vai botar ele para ficar em pé? Não tem condições, tá? Então, de tórax para investigar a possível hemorragia de sua origem. Ai, meu Deus, só falta me dar crise de risco, socorro. Aí, o neumoperitoneu e os signos radiológicos. Vamos lá. Neumoperitoneu. Presta atenção. Você está vendo uma foto de tórax e ele está te falando neumoperitoneu. Então, o que você tem que entender? Por que você pega do tórax? Porque esse neumoperitoneu vai ser caracterizado como o desplegamento desse diafragma, tá? Então, ele não falou sobre o nome que existe, mas a doutora Romina falou que de um lado, só do lado direito, PORP alguma coisa, que eu não lembro o nome, PORP. Alguém tem anotado aí? PORP alguma coisa. Poupar, isso, poupar, exatamente. Esse daqui tá só do lado direito. Como que eu sei? Mas aqui não tá afastado? Não, aqui não tá afastado. Isso aqui é o ar da câmara gástrica. Tem nada a ver. Já diferente daqui, ó.
que acontece? Aqui tá solto aqui, e aqui tá na mesma linha do direito. Ou seja, soltou também, tá? Esse aqui não tá na mesma linha, tá um pouco mais para baixo, e você tá vendo que o seu estômago tá bem aqui embaixo. Então, o que acontece? Os dois é o sinal da asa de gaivota, ou gaviota, alhas de gaviota, tá? Alas de gaviota, coisa assim, porque solta os dois, tá? Alguém tem alguma dúvida com isso aqui? Alguma cavidade foi lesionada no seu abdômen. Soltou o ar que deveria estar no lúmen. A gente falou isso no começo. Esse ar que deveria estar no lúmen foi para a cavidade abdominal. E como esse ar faz uma pressão muito grande lá dentro, desprega o diafragma. Aqui dá para ver bem direitinho. O que acontece aqui? Lesionou aqui dentro alguma víscera e soltou o ar. Isso aqui é ar, isso aqui é ar. Isso aqui é ar, isso aqui é ar, tá? Neumoperitoneu e ninhos. Ó, dá para saber que é ninho, além dos ossos que a gente consegue ver que são ossos bem menores, isso aqui, ó, mais rádio opaco, é o timo, tá? Santo Deus, eu só tenho mais 1 minuto e ainda tem pancreatite. É o seguinte, o Gabriel, ele precisa sempre sair 1 minuto antes. Então, eu já vou encerrar essa daqui e fazer outro link para a gente fazer pancreatite. Quem puder entrar de novo, entra. Quem não puder, depois vê a gravação, tá? Eu vou encerrar aqui e enviar outro link.